Olá, pessoal, vamos retornar? Pessoal do YouTube aí, vamos manter o foco. Nossos queridos alunos do EAD, vamos retomar agora falando de um segundo assunto da aula de hoje, que é o assunto que cai muito mais em termos de quantidade de questões. Todos dois caem, mas comparado, se eu for olhar e contar questões que a Marinha produz, ela produz muito mais questões de diabetes do que de hipertensão. Porque hipertensão, sem medo de errar, gente, o que eu apresentei de hipertensão é o que cai na prova. Não tem muito para onde perguntar, coisa diferente. Tá? Mas diabetes não. Diabetes, o leque é muito aberto. Tem muita coisa que eles podem perguntar. E ali, na questão do diabetes, nós temos a dificuldade, né? Porque tem alguns pontos que são diferentes. Tem pontos que a prática vai te derrubar, se você tiver a prática profissional. Né? Se você não tiver a prática profissional, você está blindado de algumas coisas, se você não aprendeu errado também, né? Porque às vezes o cara vai fazer o estágio e aprende errado. E o pior, aprende errado sem saber que está aprendendo errado. Descobre na prova da pior forma possível, quando perde a questão. E diabetes, nós temos os mitos que a gente precisa entender. Mais uma vez, eu uso sempre a estratégia... Alguém aqui ainda nunca tinha assistido uma aula minha? Você? Prazer, eu sou o professor Valdemir, né, coordenador do curso. E deu para entender que eu não sigo a apostila. Eu não sigo a apostila. A apostila é um material de apoio que vocês vão ler em casa. Aqui eu preciso que vocês entendam a discussão. E se vocês entenderem, acreditem, quando chegar em casa, você vai pegar lá a matéria e ela vai fluir muito melhor, porque você entendeu o que precisa estudar. E aí você vai rever a aula, vai relembrar pontos que a gente chamou atenção, e você vai aprender. E diabetes é um tema danado. Por quê? Como é que a literatura apresenta diabetes? Ela apresenta assim, ó. Primeiro, o que é a doença? Segundo, quais são os tipos de diabetes? Terceiro, sinais e sintomas. Quarto, como eu diagnostico? Quinto, tratamento. Sexto, complicações do tratamento e da doença. E sétimo, acompanhamento. Só que os assuntos se interligam. Aí o cara te pergunta, ó, qual é a complicação aguda do diabetes tipo 1? Pô, lá no início da matéria, quando o cara te apresenta o diabetes tipo 1, o que ele te diz aqui já te mostra que a complicação é a cetoacidose. E se você consegue entender isso, você poupa tempo. Então, por isso, eu novamente não vou seguir a apostila. Tudo, absolutamente tudo que eu falar aqui está aí. Até porque o slide é feito em cima da sequência da apostila. Mas, obviamente, eu não vou seguir a ordem. Eu preciso que vocês entendam o que a gente vai discutir e facilite o trabalho de vocês em casa. Tá? Feita essa introdução, estamos falando agora de duas bibliografias básicas. O Caderno de Atenção Básica 36, Estratégia para Cuidar de Pessoa com Doença Crônica de Diabetes Mellitus. E aí, cuidado quando forem baixar o caderno. Tem dois cadernos na rede. Um deles tem um erro relativamente grave, embora ele não interfira, porque você aprende o certo, então, mas está errado. A primeira versão que o Caderno 36 foi liberado, e ela ainda está na internet, eu chequei essa semana antes da aula para vocês, na fase de diagnóstico, ele apresenta a tabela, eles erraram o símbolo. Então, eles botaram diagnóstico de diabetes, uma glicemia de jejum menor que 126, quando, na verdade, é maior que 126. Então, o símbolo está errado. E aí, depois, eles identificaram o erro e liberaram um segundo caderno, aí sim, tudo certinho. Então, só toma cuidado com isso. Tá? E existem outros errinhos no texto. Me pareceu que foi um caderno que não passou por revisão final e foi liberado, e depois eles perceberam e tiraram, mas não tiraram totalmente porque ainda está rodando. E em sites oficiais. Tá? E o nosso, né, eterno Tratado de Enfermagem Médica Cirúrgica, Brunner e Sudert, que eu costumo dizer, sem medo de errar, que é a Bíblia da Marinha. É a Bíblia da Marinha. E é o diferencial. Valdemir, vale a pena investir? Claro que vale. Se você não tem o livro, vale a pena investir se você quiser ele físico. Mas já tem os PDFs da 12ª edição rodando. Se alguém não tiver, no final da aula eu vou dar meu telefone, faz contato e eu mando o PDF para vocês. O PDF ele é mais esquisitinho porque ele foi compactado, né?
mas dá para estudar muito bem por ele, dá para você ter ele em mão de uma forma muito tranquila. Então vamos lá. Tipos de diabetes. Para a prova da Marinha, são 4 tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, o gestacional e o secundário. Síndrome de Cushing é uma doença metabólica, a gente vai estudar ela, porque ela cai na prova da Marinha, que um dos sinais de Cushing é o diabetes, na sua forma franca, secundário a essa doença. Gestacional, Luciane vai tratar com vocês, nas aulas que ela vai dar de saúde da mulher obstetrícia. O meu foco aqui é diabetes tipo 1 e 2. 90% a 95% dos pacientes diabéticos são tipo 2. 90% a 95% dos pacientes diabéticos, segundo o Ministério da Saúde, são diabetes tipo 2. E em torno de 3 a 5% dos pacientes, diabetes tipo 1. Aí é claro, se você falar em 5% de diabetes tipo 1, você está usando 90% de referência do diabetes tipo 2. 90 mais 5, 95, e ainda sobram 5% dos outros tipos. Tá? Mas o tipo 1, ele tem subdivisões. E aí eu preciso chamar a atenção de vocês da bibliografia do concurso. Porque, por exemplo, fazendo um comparativo com o preparatório da SFESEX, que é a prova do Exército, a prova do Exército cobra o Caderno de Atenção Básica 37, cobra o Brunner, mas também cobra a Sociedade Brasileira de Diabetes. E para a Sociedade Brasileira de Diabetes, LADA não é um subtipo de diabetes tipo 1, é um tipo próprio. Tá? Então, por que eu estou fazendo esse adendo? Porque na hora de estudar, se você já tem essa informação, isso soa estranho. Mas no Caderno de Atenção Básica 36, ele coloca LADA como um subtipo de diabetes tipo 1. O que é LADA, gente? Na verdade, é um tipo híbrido de diabetes em que o paciente apresenta sinais e sintomas e características tanto do diabetes tipo 1 quanto do diabetes tipo 2. Basta dizer que LADA é descoberta, né? Um paciente que apresenta sinais de diabetes a partir de 30 anos. Isso seria tipo 2. Tá? Mas ele não produz insulina. Isso seria tipo 1. Então, é um híbrido. Então, o Caderno de Atenção Básica 36 coloca essa forma de diabetes dentro do tipo 1, por não produzir insulina. Ficou claro isso? Eu gosto de fazer o adendo, porque depois, o Valdemir ensinou errado. Não, eu estou indo em cima da bibliografia. Mas eu faço o adendo que hoje, no que tem de mais moderno, LADA, tanto é que o Brunner, 14ª edição, a 14ª, já coloca LADA como um tipo comum. Tipo 1, tipo 2, LADA. Já separa. Tá? E aí, ainda tem uma tal de MUD, que não é o caso para cá, senão vai confundir. Né? Que aí é uma outra coisa. Bem, tipo 1, tipo 2, gestacional e secundário. O tipo 1 tem um A e um B aqui. Por quê? A gente vai ver que a doença, o diabetes mellitus tipo 1, tem caráter autoimune. Então, nós temos anticorpos que atacam as células produtoras de insulina. O tipo 1A é o tipo mais comum de diabetes tipo 1. Tá? E o que a gente precisa saber do diabetes tipo 1? Vamos começar por ele. É isso aqui, ó. E aí vamos explicar esse mapa mental que eu faço para ajudar vocês. O diabetes tipo 1, característica dele é a ausência de insulina, porque é uma doença autoimune. Células atacam, né, anticorpos atacam as células produtoras de insulina, e o marco da doença é o cara não produzir insulina. Tanto que o único tratamento para diabetes tipo 1 é insulina, é dar o que está faltando. Tá? Então, dentro desse processo, a característica epidemiológica do tipo 1 são pacientes jovens, tanto que antigamente era chamado diabetes infanto-juvenil, e indivíduos magros. A gente vai ver que a obesidade é o marco do tipo 2. Esse paciente não produz insulina. E se não produz insulina, ele vai quebrar suas reservas corporais para tentar obter a glicose. Mas o problema não é a glicose. Glicose tem. O que não tem é a insulina para botar para dentro. Como a célula não está recebendo glicose,
ela estimula o sistema nervoso central, que determina a quebra de reservas. Bom, quais são as reservas? O fígado vai quebrar as suas próprias reservas de glicogênio hepático, num processo chamado de glicogenólise. E vai montar e fabricar moléculas de glicose. Aí os músculos começam a quebrar aminoácidos e enviar para o fígado montar uma molécula de glicose, num processo conhecido como gliconeogênese. Então, o fígado é um papel importante nessa história porque ele vai produzir moléculas de glicose para oferecer para o corpo. E isso vai agravando ainda mais o estado hiperglicêmico do paciente, porque o problema não é a glicose. Glicose tem, o que não tem é insulina. E aí, o terceiro processo de obtenção de glicose é que é o problema. Porque gliconeogênese e glicogenólise o fígado produz. Mas existe a lipólise. Quebra de tecido de gordura para fornecer elementos para o fígado produzir a molécula de glicose. Então, quando ele quebra as reservas de gordura, a lipólise gera corpos cetônicos. Corpos cetônicos são tóxicos e ácidos. E como tudo que é produzido no organismo de ácido tem que ser eliminado, porque existe um equilíbrio ácido-básico presente na história. Então, o equilíbrio ácido-básico é obtido a partir da função renal. O rim começa a excretar os corpos cetônicos. Só que a velocidade de produção de corpos cetônicos, pela lipólise, excede a capacidade do rim excretar. E esses corpos cetônicos começam a se acumular na corrente sanguínea. E isso gera a principal complicação aguda relacionada ao diabetes mellitus tipo 1, que é a cetoacidose diabética. Acumula ácidos, né, através dos corpos cetônicos. E aí o paciente vai entrando em acidose metabólica. O diabético, independente do tipo, gente, o diabético enfrenta sempre dois problemas quando está descompensado. O primeiro é o aumento da glicemia, ok? E o aumento da glicemia, ou seja, a hiperglicemia, é você tornar o sangue mais osmol. Ou seja, glicose é um osmol efetivo. No momento que começa a acumular glicose na corrente sanguínea, você tem um aumento da osmolaridade sanguínea. O leigo fala, o sangue do diabético é grosso. Né? O profissional de saúde fala, o sangue do diabético é hiperosmolar. E sendo hiperosmolar, eu vou ter uma dificuldade de circulação sanguínea, em especial em capilares. O sangue vai... Diabético cicatriza bem? Não, sangue hiperosmolar não consegue levar oxigênio e nutrientes para o tecido que precisa ser reconstituído. Diabético cicatriza bem periferia? Não. O sangue tem extrema dificuldade de circular quando ele está descompensado. Pela periferia, não consegue levar oxigênio. O diabético tem boa defesa para a infecção? Não. Porque as células de defesa não conseguem circular. A hiperosmolaridade é um marco de problema do paciente diabético. Então, todo paciente diabético descompensado, independente do tipo, vai estar, se está descompensado, ele tem hiperglicemia. Só que no momento em que ele aumenta a quantidade de glicose no sangue, glicose é um osmol efetivo. O que é uma solução osmol efetiva, gente? É que onde concentra, puxa água. E aí existe, isso eu vou explicar melhor para vocês na aula de emergência, quando eu falar de desequilíbrio hidroeletrolítico. No momento em que a glicose aumentou a concentração no sangue, ela puxa água do intestício. No intestício, eu perdi água para o espaço vascular. Só que o intestício tem mais sódio do que dentro da célula. Então, se eu perdi água, o intestício concentrou. E sódio é osmol efetivo também. Então, onde concentrar sódio vai puxar água. Puxou água da onde? Da célula. No final das contas, quem perde a água? A célula. Se eu como uma coisa muito doce, logo depois me dá o quê? Sede. Comi algo muito doce, aumentei a osmolaridade sanguínea, puxei água do intestino, o intestino puxou água da célula, a célula perdeu água, 80% da água corporal é dentro da célula, é intracelular. A célula ativa o centro da sede para que você beba água e reponha. Então, dentro desse processo, tá, o paciente diabético terá
a desidratação como marco. Então, entendam, qualquer paciente diabético descompensado, e aqui a gente vai falar do diabetes tipo 1 e 2, mas qualquer um, gestacional, secundário, é a mesma coisa, mas o foco vai ser no 1 e no 2. Qualquer paciente diabético descompensado, ele tem hiperglicemia e desidratação associados. A Marinha vai perguntar para vocês, pode perguntar para vocês, corrigir minha fala, porque se eu falo assim, a Marinha vai perguntar, aí tu abre a prova, tá lá, pô, Valdemir sabia da prova, olha que maravilha, né? Vazou a prova, isso é um maior perigo. Não, a Marinha pode perguntar, porque ela pergunta, já perguntou em banco de dados, e eles repetem algumas perguntas. A pergunta foi, quais são os 3 sinais clássicos da cetoacidose diabética, complicação, segundo o Brunner e Studart, do tipo 1. Falou de 3 sinais clássicos, 2 eu já sei, porque estarão presentes em qualquer paciente diabético. Hiperglicemia e desidratação. Só que no caso da cetoacidose diabética, eu formei muito corpos cetônicos e o sangue ficou ácido. Então eu tenho a acidose metabólica como marco da doença. Aí a Marinha pergunta, são 3 sinais clássicos da cetoacidose diabética segundo Brunner e Studart. Tu já desce o olho procurando hiperglicemia, desidratação e acidose. Tá? Deu para entender isso, gente? Aí depois a gente vai ver outros sinais associados à cetoacidose. E a insulina, como eu falei, é o único tratamento proposto, porque o paciente não produz insulina. Foi? Beleza? Esse cara aqui, ele tem como marco sintomatológico os 4 P's do diabetes. 4 P's do diabetes. Poliúria, polifagia, polidipsia e perda de peso inexplicada. São os sinais clássicos do diabetes tipo 1. E aí, lembrando, o diabético tipo 2, a gente vai falar isso daqui a pouco, ele não tem como marco clássico os 4 P's, porque ele produz insulina. Esses 4 P's aqui acontecem exatamente pelo fato do organismo tentar encontrar uma forma da glicose chegar dentro da célula. Então, a perda de peso inexplicada é porque está quebrando reserva de gordura e o músculo fornecendo aminoácido para o fígado, para produzir molécula de glicose, aí perde peso. E não tem explicação, o cara começa a emagrecer. E é estranho porque ele está emagrecendo, mas como a célula não está recebendo glicose, ela estimula o centro da fome. E aí o paciente faz polifagia, tá? Por conta da diminuição da glicose celular. Glicose é osmol efetivo, então ela concentrou no sangue e puxou líquido. No momento que ela puxa líquido, aumenta o volume circulante. O rim regula o volume circulante, então se aumentou, o rim vai botar líquido para fora. Só que tem tanta glicose que a glicose normalmente ela é filtrada e existem os receptores que pegam e botam de volta, porque é energia. Então ela é reabsorvida. Mas tem tanta glicose que falta receptor. Então a glicose começa a passar aí para a urina, num processo conhecido como glicosúria. E glicose é osmol efetiva, ela começa a acumular na urina e começa a puxar mais água. E aumenta o volume urinário, poliúria. E por fim, a célula, poliúria aqui, diurese osmótica. E por fim, a célula que perdeu água, ativa o centro da sede, polidipsia. Polidipsia, polifagia, poliúria e perda de peso inexplicada, os 4 P's. O diabetes tipo 2 não faz isso, porque ele não precisa quebrar reservas. Parte da insulina funciona. O paciente diabético tipo 2 não tem como marco a cetoacidose, porque como ele não precisa fazer lipólise, ele não forma corpos cetônicos. Embora o tipo 2 possa até fazer cetoacidose, gente, são em situações graves, como por exemplo uma sepse. Se ele tiver uma sepse, aí ele entra, né, na questão da produção de ácido lático e isso pode startar processos que gerem, mas é raríssimo. Então, para a Marinha, vale o que é clássico. E o que é clássico? É o diabetes tipo 1 que faz a cetoacidose diabética. O tipo 2 não tem o costume de fazer. Tá? E o diabetes tipo 2? 90% dos pacientes são diabetes tipo 2. E qual é o grande problema? A resistência insulínica. Os tecidos vão se tornando cada vez mais resistentes à ação da insulina. Ele produz a insulina, não tem fator autoimune aqui, mas existe uma variação que pode ser genética
em que os tecidos vão se tornando resistentes e vão pedindo cada vez mais insulina para a glicose entrar. Então, a cada tempo que passa, o organismo vai tendo que produzir mais insulina para colocar a mesma quantidade de glicose para dentro, num processo conhecido como resistência insulínica. A característica epidemiológica desse paciente é ao contrário do tipo 1. O tipo 1 era conhecido como infanto-juvenil. São pacientes jovens, geralmente com menos de 30 anos. No diabetes tipo 2, o marco são pacientes mais adultos com idade maior que 30 anos. Tá? Não apresenta os 4 P's. Por quê? Porque ele não precisa quebrar reservas. Tá? O diabético tipo 2 não tem uma sintomatologia específica. O problema é que a doença fica oculta durante anos. 10, 20, 30 anos o paciente diabético, sem saber. Só que conforme ele vai aumentando a osmolaridade sanguínea, ele vai agredindo mais os órgãos. E aí ocorrem as lesões em órgão-alvo. E aí aparecem as complicações crônicas, que começam a partir do 5º ano em que ele é diabético. A partir de 5 anos já pode aparecer as complicações, mas geralmente leva 20. Aí o cara pode ter complicações classificadas como microvasculares, retinopatia diabética, começa a ficar cego, principal causa de cegueira no Brasil, nefropatia diabética, principal causa de doença renal crônica no Brasil é o diabetes não controlado, tá? E neuropatia diabética, lesões do sistema nervoso. Essas são microvasculares. E as macrovasculares, acidente vascular e infarto agudo do miocárdio. Então, são complicações micro e macrovasculares do diabetes. Esse paciente, ele produz insulina. Então, o tratamento dele começa com modificação de estilo de vida, passa pelo uso de hipoglicemiantes orais, para depois chegar no tratamento insulínico, que normalmente ele chega, porque ele vai realmente tendo dificuldade de controlar a doença ao longo do tempo. Tá? E ele tem uma complicação aguda. Quais são os 2 problemas que eu comentei que todo diabético faz? Hiperglicemia e desidratação. A Marinha pode perguntar para vocês quais são os 3 sinais clássicos da cetoacidose diabética: hiperglicemia, desidratação e acidose metabólica. Mas ela pode perguntar também quais são os 2 sinais clássicos da síndrome, olha o nome, não cetótica: hiperglicêmica e hiperosmolar. Então, eu já tenho um excesso de glicose. Hiperglicemia e desidratação são esses 2 marcos, porque aqui eu não tenho a acidose. Ok? Gente, não dá para errar isso na prova. Tem que marcar e estudar, porque é pergunta passível de cair. A Marinha considera fácil, mas tem gente que erra. E hoje, no nível da prova, que você errar uma questão, tu pode ficar de fora, tu vê a porta fechada na tua cara. Tá?